Olá, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Raul Nogueira e você está dentro do Focando Vidas, que pertence ao Ministério LVO, Luz e Vidas Orientais. Eu e minha esposa somos responsáveis por uma missão que trabalha, treina e envia pessoas para a Ásia e também para Israel. Se é a primeira vez que você está comigo, você realmente seja bem-vindo. E todas as quintas-feiras, normalmente às 10 horas, nós fazemos ao vivo. Hoje está sendo feito na quarta-feira, ao meio-dia. Então, nós gostaríamos que você anotasse aí. Toda quinta, 10 horas, nós estamos ao vivo aqui, fazendo um podcast. Nós temos um canal, Raul Nogueira Canal, no YouTube, e você pode entrar ali e procura a passagem que fala sobre exatamente Lucas, né? Nós estamos estudando Lucas e eu gostaria que você já pegasse a sua Bíblia, Lucas, desculpe, Efésios, pegasse a sua Bíblia, e nós estamos no capítulo 5. Hoje nós vamos dar uma pequena recordada no 18 a 21, que vai ser a base para o que nós vamos falar depois, a partir do 22. Então, nós estamos trabalhando com Efésios. Você pode entrar ali no canal e procurar, porque nós já temos algumas lives anteriores. Então, se você perdeu, se você é a primeira vez que está aqui, com certeza você gostaria de saber o que já foi falado. E é importante para você realmente ter uma boa base, tá bom? Nós vamos estar primeiro orando, agradecendo a Deus, porque isso que nós estamos fazendo é um privilégio. Entrar na presença de Deus, ainda no Brasil, podendo falar com liberdade, é realmente um privilégio, tá bem? Então vamos orar. Tem pessoas que estão precisando da nossa oração, pessoas que estão doentes e pessoas que nós amamos. E eu gostaria então que você estivesse, mesmo depois que nós terminarmos, intercedendo também por eles. Pai, nós somos muito gratos. Tu és o Deus que está no controle de todas as coisas. E entendemos, Pai, que é da Tua vontade que hoje estejamos abrindo a Tua palavra e comentando o que nós vamos estar comentando hoje. Uma passagem bem interessante de relacionamento entre marido e mulher. Também, Pai, nós queremos pedir especificamente por pessoas que estão doentes, Senhor. No caso do pastor Tadeu, da Igreja Batista lá em Filadélfia, São Paulo, que está com problemas sérios, está já iniciando a quimioterapia. Então, que o Senhor possa pôr a tua mão de poder sobre ele, sobrenatural. Remove, Pai, toda a malignidade, seja da sua cabeça, pulmão, qualquer parte do corpo. Que o Senhor se manifeste, porque ele é teu servo, é um intercessor, alguém que tem orado por muitos, Deus, há muito tempo. Então, nós pedimos por ele. Te agradecemos pelo Toninho, Antônio Carlos, também pastor da mesma igreja, que fez uma cirurgia e está ótimo. Então, que o Senhor esteja com os dois pastores. Seja Deus com o pessoal da Igreja Batista Nova Aliança, aqui, pastor que realmente, o Maurício, o Romulo, o Maurício e o Pierre, que eles continuem firmes na Tua palavra, fazendo diferença. Seja conosco, que o Senhor me guie, me direcione, para que eu possa realmente falar não aquilo que eu acho, mas é aquilo que a Tua palavra nos diz. E eu peço isso a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda queria só lembrar que toda quarta-feira e toda sexta-feira eu estou ao vivo no Face, Raul Nogueira. Então, 18h30, nós estamos na quarta-feira trabalhando sempre com algo avulso. Nesse caso, nós estamos trabalhando com o livro de Hebreus e estamos terminando o capítulo 9, vamos entrar no 10. E na sexta-feira nós estamos falando sobre Lucas. E eu gostaria que você estivesse conosco lá e compartilhasse, tirasse dúvidas, tá bem? Que Deus nos abençoe e comece a interceder agora para que aquilo que nós vamos falar
seja útil também para a sua vida. Ok? Bom dia! Que mulher mais linda! No caso seria boa tarde, né? Boa tarde! Então, Graça, minha esposa, o que você conta pra gente? Ah, lutas, né? A gente, às vezes, temos algumas lutas para a gente poder colocar diante do Senhor, né? E saber que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? Então, Deus está no sabemos que comando do nós barco. somos mais que vencedores, né? E sabemos que a vitória é certa. Então, caminhar sempre, né? E não esmorecer. Amém. Dom Marcos. Dom Marcos. Sei que esse negócio de Dom Marcos aí. Eu Dom Marcos. Me fez até tossir. E aí, Marcos, como é que estão as coisas? Conta um pouco a respeito aí do seu trabalho. Então, a gente continua prospectando. Teve uma empresa aqui de Minas Gerais que ela estava... A gente mandou o contrato para eles. Só que assim, os outros clientes a gente não tinha contrato, né? Não precisava de contrato. Uhum. E aí a gente mandou um contrato para ele. Só que assim, é a primeira vez que a gente está mandando um contrato, né? Então, eu percebi que assim, eu tinha juntado o site junto com o anúncio no mesmo contrato. Só que é ruim porque você não sabe quanto tempo o site vai demorar para fazer. Entendeu? Então são coisas que a gente vai aprendendo, né? Aí eu desvinculei o site do anúncio e mandei para ele. Aí como a filha dele tá com dengue, né? Aí ele falou que vai olhar, só vai conseguir olhar depois que a filha dele estiver melhor. Então, mas esse negócio é um processo, né? A gente vai aprendendo e vai melhorando, né? Muito bom. E para entrar em contato com você? Tem o 11 94723 1984 e o 19 98 25 25 965. E tem um? Tem o site que é o MKT, que é de marketing, né? mktultra.com.br. Muito bom, muito bom. Bem, nós estamos aqui trabalhando com o livro de Efésios, um livro tremendo que nós sempre temos comentado, que de 1 a 3 ele passa tudo que nós éramos e o que somos, como aconteceu a mudança, tudo. E do 4 em diante, ele diz como se Paulo falasse, olha, já sabe tudo isso? Então agora, viva! O capítulo 5, que nós já estudamos até o versículo 17, e começamos o 18, fomos até o 21, que eu vou dar uma recordada, vai entrar numa área que normalmente nós usamos muito para aconselhamento. A Graça usa muito, eu também. E aqui fala realmente alguns pontos que muitos não entendem. Principalmente quando fala que a mulher tem que ser submissa ao marido. Aí a mulherada vira o nariz na boa, né? Porque não entende o que significa isso, não é? Mas nós vamos tentar explicar e ver que não é, Isso é muito importante, como o pessoal porque pensa, não dá a é? impressão assim que a mulher ela tem que virar Capaz. escrava, né? Capaz. E não é isso, né? Ele fala, se o marido estiver no Senhor, ele vai fazer tudo com amor. Então vai ficar muito fácil da mulher ser submissa, né? Bom, Então, tudo tem que estar em Deus, né? E esses versículos 22 em diante só vai ser possível de ser aplicado para aqueles que realmente entenderam o 18 até o 21. Eu vou dar uma recordada, nós já falamos, mas eu quero retomar porque isso é importantíssimo, tá bom? O 18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Queridos, não existe vida evangélica, vida com Deus, sem o controle do Espírito Santo. O Espírito Santo é a chave. E quando você se converte, nós já lemos lá no versículo 13, no dia que a pessoa entendeu o Evangelho, creu, pediu para Cristo entrar na vida, ele é selado com o Espírito Santo. Ele passa a ser santuário do Espírito Santo. E isso realmente é algo fantástico.
quando nós entendemos que as coisas começam realmente a caminhar da forma certa, a partir do instante que eu me converto, eu percebo pelo menos eu percebi, uma mudança tão radical de como eu era e de como eu sou. Não somos perfeitos enquanto estivermos vivos. A natureza decaída ainda continua em nós, só que ela não tem mais domínio. É o que está lá em Romanos 6 em diante. Mas tem pessoas que, apesar de ter Jesus Cristo e ter o Espírito Santo, continuam com valores antigos. Não desconstruíram valores errados, conforme Efésios 4, substituindo por valores certos. Então a vida dessas pessoas é uma vida terrível, miserável. Não muda. Porque ela não é do mundo, e ao mesmo tempo não está tendo uma vida plena, com gozo com o Senhor. Então, eu queria que você abrisse... Oi, pode falar. Eu sempre uso a minha vida, né? Porque eu era assim, entendeu? Então, a minha vida estava muito chata, porque eu só ficava com o culto de domingo. Né? Então, é muito pouco. Você não come só aos domingos, você come todo dia. E a palavra de Deus você tem que comer todos os dias, né? Então, eu chegava domingo, eu estava... Né? Fraquinha. Fraca, não conseguia nem caminhar. Então, assim, e é muito ruim você viver uma vida de religião, né? Todo domingo você tem que ir lá bater o pontinho, né? E você não está bem porque você não está bem com Deus, né? Então, eu falei, eu quero voltar para o mundo, então não quero mais ser crente, né? Mas eu não posso, porque eu fui selada com o Espírito Santo da promessa, eu sou de Deus, né? E comecei a procurar algumas igrejas, mas assim, não gostava do estilo. Falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? Aí Deus falou para mim, o problema não é a igreja, o problema é você, né? Porque eu não tinha experiência com Deus. Então, eu pedi para ele, eu li lá em Jeremias, né? Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. E ele fala, me deixarei achar, diz o Senhor. Então, não tem atalho para a vida cristã. É um viver diário, né? Você na presença de Deus, orando, lendo a palavra. Você vai conhecer o Deus da palavra e você vai ter experiência com o Deus da palavra. Se eu fosse contar todas as experiências que eu tive com Deus, eu ficaria aqui até amanhã. Só? De manhã. Muito mais que isso. Porque é tanta. É só você exercer fé. Falar, Deus, estou aqui. Né? Que nem ele fez com Moisés. Moisés estava na frente do mar, os inimigos atrás. E o que ele teve que fazer? Colocar o pé na água. E o que Deus fez? Abriu o mar. Né? E todos passaram com o pé enxuto. Então, é essa experiência que você tem com Deus. Eu já vi o mar abrir na minha frente muitas vezes. A gente não tinha condições. Fala, Deus, agora é hora do Senhor agir. E Ele é um Deus maravilhoso. Ele, assim, Ele ultrapassa até o ponto, vamos dizer assim. Você fala, eu estou precisando disso aqui. Ele ultrapassa naquilo que você tem necessidade. Então, Algum assim, comentário sobre isso? É maravilhoso esse Deus. O testemunho dela, né? Então. Fala o Como é que seu, é? É que o testemunho é o dela, né? Não o seu. Não, estou perguntando a respeito do que nós lemos de estar sendo cheio do Espírito. Ah, tá. A minha Não, experiência Isso que eu foi estou essa. falando. Eu estou falando aquilo que está escrito lá. Não vos embriagueis com vinho, mas Então, deixai-vos encher do Espírito, no que é meu o Romanos texto ele 5:18. fala que, de vez de solução, ele fala contenda, né? Sim, é a mesma coisa. Sim. Que a pessoa, quando ela se embriaga, ela perde os freios, né? Uhum. Então, a pessoa fala besteira, não tem senso no que fala, por exemplo, se mete em briga até por causa disso, né? Tem muita morte que acontece por aí, porque o cara, depois que bebe, faz um monte de besteira, né? Uhum. Bate, a gente pode ver um monte de coisa assim, né? E o Espírito não, ele traz para você o caminho certo que você deve seguir, né?
Ele te dá, você errou aqui, então você tem que acertar. Então acho A que direção. Alguém disse, muito tempo, que quando você está embriagado com vinho, mesmo que você quer andar reto, você não vai andar torto. ah, Quem está embriagado com o Espírito Santo, mesmo que queira andar torto, o Espírito o traz de volta, Sim, não permite, sim. e ele vai andar reto. Sim. Bem, mas eu queria ler, se você puder abrir 1 Coríntios, capítulo 3, e aqui fala, no versículo 16, é sério que eu vou ler, muito sério. 1 Coríntios 3, 16, 17, diz assim: Não sabeis, porque ele está falando para o pessoal lá da igreja de Corinto, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Muito sério. Quem fez isso no passado de forma literal, Antíoco Epifânio, que fez um sacrifício de uma porca no Santo dos Santos, né? Mas aqui está falando que como é que eu posso destruir o santuário? Com pecado. Alguém pode ser um instrumento do diabo para que eu possa me desviar, se eu não estiver firme, se eu não estiver cheio de Deus, cheio do Espírito, né? Mas a gente tem que estar sempre sabendo que nós somos santuários do Espírito Santo. E no capítulo 6 de 1 Coríntios também, no versículo 19, diz: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós temos que ser mordomos, não só no sentido financeiro, que muitas vezes a pessoa usa esse termo, você tem que ser um bom mordomo, Do nosso corpo. administrando os recursos. Não, você tem que ser mordomo do seu corpo. Sim. Eu sempre falo que nós temos que ter cuidado com o que nós vemos, ouvimos, falamos, o que nós pegamos e onde os nossos pés nos levam. Então, quando ele fala, e não vos embriagueis, voltando para Efésios 5,18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, dissolução, mas enchei-vos, no original está deixai-vos encher. Então, o grande problema é que nós muitas vezes não permitimos que o Espírito Santo tenha tudo de nós, tenha nós completo, né? Então, nós vamos aos poucos assumindo a direção e entristecemos o Espírito. Então, ele começa a mostrar os resultados. É porque ele não sai da sua vida. Sim. Tem muitas religiões que pregam mas ele que não você sai. perde a salvação, então o Espírito sai. Né? Então, a pessoa também pode ser cheia de outras coisas também, né? De amargura. Por isso que eu estou falando. Sim. Por isso que quando você faz isso, ódio, o Espírito Santo, ele vai, assim, ele vai tendo menos de você, sim, a ponto muitas vezes dele não se manifestar mais. Você fica com o coração endurecido. cauterizado, até que Deus começa então a pôr a mão para disciplinar. Sim. E se você não se arrepende, muitas vezes ele te leva embora, porque Sim. ele te chamou com um propósito. Sim. Bem, dos versículos 19 e 20, mostra os efeitos que ocorrem para quem está sendo guiado pelo Espírito Santo. Marcos pode ler aí o 19 e o 20. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todo o nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então, aí fala
que, falando entre vós com salmos, se você olhar salmo está falando sobre vida, na vida cotidiana. Está falando de batalhas, está falando de envolvimento com Deus, de momentos até de depressões, não é? Por causa de pecado. E quando você está cheio de Deus, você vai começar realmente a louvar a Deus, agradecer a Deus, buscar o Senhor, estar louvando a Deus, entregando os seus cuidados nas mãos do Senhor. Então ele fala, louvando de coração o Senhor e cantando. Quem tem normalmente o Senhor, né? Ele sempre está louvando, adorando. Eu que não canto nada, eu tenho que falar. Cantar não dá, né? Eu não tenho a voz do Marcos, mas nem da Graça. Mas o Caio fica dando risada aí, né, Caio? Então... Sou péssimo também. Meu Deus. Coitada da minha esposa. Então, quem está Inclusive, cheio... ela está ouvindo, viu, pastor? Ah, é? Beleza. Manda um abraço para ela, viu? Que bênção. Um grande abraço. Estamos orando pelo abraço. teu avô. Tá bom? Então, a gente tem que estar sempre ciente disso. A boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de Deus, você vai falar para os outros de quem? De Deus, não é? E dando sempre significa que mesmo que esteja passando por momentos difíceis, por batalhas, como nós recentemente estamos em algumas aí, sempre, dando sempre graças por tudo, ou seja, não importa se nós estamos passando momentos difíceis ou não, não importa. Temos que estar dando graças por tudo ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu costumo não ficar vivendo o passado e nem um futuro. Será que não vai acontecer isso? Será que aquela pessoa não vai fazer aquilo? Eu não vivo o futuro. O futuro não existe. Todas as vezes que você projeta um futuro só com coisas ruins, você trava. Eu não faço isso. Nem fico olhando para trás também por coisas ruins. Você pode olhar para trás, agradecendo a Deus pelo que Ele já fez. Olhar para frente, Senhor, olha, minha vida é sua e eu quero caminhar e que o Senhor vai fazer na história, né? Através desse instrumento tão falho. Mas você tem que viver o hoje. Não basta o dia, o seu próprio mal. E aí vem o versículo 21, que as pessoas muitas vezes passam por cima, principalmente até conselheiros, e vão já direto para o 22, se ele está fazendo algum aconselhamento para marido e mulher, né? Sim. Mas leia o 21 alguém, por favor. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, ele está falando seja para homem, seja para mulher, seja para o marido, seja para a esposa, seja para filho, seja para quem for, sujeitando-vos uns aos outros, ou seja, eu só tenho como sujeitar-me uns aos outros no temor de Cristo se eu passei pelo versículo 18. Se o versículo 18 não é uma verdade na minha vida, a minha vida é carnal, a minha vida é religiosa. Eu estava até comentando com um grupo de pessoas, né? A coisa mais chata que eu acho, que deve ser mais chata, são aquelas pessoas que carregam um fardo religioso nas costas. Eu não. Eu quero ter um relacionamento com Deus de gratidão, de amor, me deixando realmente levar por Ele, enfrentando situações, sempre colocando Ele como meu general. E isso ocorre comigo há 45 anos. Eu sei quem eu era há 45 anos. Quando eu tinha até 33 anos, eu sei o que era, e você também sabe, e o Marcos também. Mas não precisa falar para ninguém. E quando Deus entrou na minha vida, Ele começou mudando, não é nesse café, né? Mas Ele foi desconstruindo uma série de valores errados que eu tinha. Foi desmontando, foi, vamos dizer, de uma certa forma, a aplicabilidade de Efésios 4, de você tirar algo errado e colocar algo novo,
Isso é uma constante até o último dia da sua vida. Quando a palavra diz desenvolvei a vossa salvação, está falando de santificação. Lembra que nós já falamos que a salvação tem 3 tempos: justificação, santificação, glorificação. Justificação, Romanos 5:1. É um ato. Justificado, pois, mediante a fé. Temos paz com Deus, não com o mundo. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Através disso, a gente entende o capítulo de Efésios 1, versículo 13, que nós cremos no Evangelho da nossa salvação, cremos que Jesus Cristo era o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, nos arrependemos e convidamos Ele para ser Senhor e Salvador. Nesse dia somos selados. Nesse dia, nós somos livres da condenação eterna. Imediatamente entramos no período chamado santificação, que é Romanos 6 e 7. Então, nesse período é o período que nós estamos vivendo. Todo aquele que nasceu de novo e está vivo, está nesse período. E ali fala bem claro, principalmente em Romanos 6 em diante, que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Então, justificação me livra da condenação. Quando eu chego nesse período que nós estamos, eu livro do domínio do pecado sobre a minha vida. E quando eu chego em Romanos 8, glorificação, assim, o velho homem, a velha natureza que hoje ainda habita em nós, não vai existir mais. Só vai existir a nova natureza. Então, Amém. se eu desenvolvo a salvação da forma correta, tenha certeza que o Senhor, Ele me chamou com um propósito. E se eu estiver dentro da vontade do Senhor, meu filho, Ele faz coisas tremendas. coisa Nesses que eu- 45 anos, se eu fosse contar tudo que Ele já fez, não era só 2 dias não, e nem para você. Você tem tanta e tanta e tanta experiência que 2 dias não basta não. Então, eu estava pensando, né? Quando Deus resolveu acabar com o mundo, porque entrou o pecado no homem. Então, o homem não tinha o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, naquela época, descia no profeta. O profeta dizia assim, diz o Senhor, e eles tinham que seguir, né? Então, a maldade, lá em Gênesis 6, fala que a maldade foi tão grande porque o homem tinha 100% de cérebro. Lá no né? começo. No começo. Depois foi diminuindo até... Então, hoje, nós somos pigmeus, vamos dizer assim, né? Porque hoje nós temos 5, 10% da capacidade mental que nós usamos. Então, o homem já teria ido para todos os planetas, a Lua. Se tivesse 100%. Se tivesse o 100%, né? E hoje nós estamos assim, a tecnologia, nós estamos com o celular ainda, né? Nós chegamos muito longe. E mesmo assim, né, o homem, sem o Espírito Santo de Deus também, não resolvia o caso, né? Então, Deus tinha que estar sempre disciplinando o povo. Até que veio o tempo áureo, né? Que é a igreja, que hoje... Vinda de Cristo primeiro. Então, hoje nós temos o Espírito Santo permanente em nós, né? Então, se nós quisermos pecar, é por vontade própria, porque Ele sempre está nos dirigindo, né? Então, mas depois que a igreja subir, o arrebatamento, o Espírito Santo vai embora de novo, ele vai descer de novo nos profetas, que ele vai voltar a trabalhar. Exatamente como era no velho... vai voltar a trabalhar com o povo judeu da mesma maneira, como era no passado. Né? Então, talvez os profetas falando. Né? Eles vão ter que perseverar para poder ser salvos, né? Não só eles, né? Mas todo mundo nesse todos período da grande tribulação. Terão agora, na igreja, muitas pessoas não querem aceitar Jesus. Né? Depois que eu for velho, depois que eu aproveitar a vida, aí eu vou Eles não sabem quando vai morrer, aceitar né? Jesus. Só que sabe que horas que Jesus vai voltar. E se ele ficar, vai ser um período muito difícil. Não, ele não sabe que hora que ele vai morrer. Também. Esse é o problema. Também. Quando eu tiver 80 anos, você morre com 30, morre Exatamente. com 5, com 10, com 20. Então o não é homem por aí, né? sem Deus, ele é igual. Né? Desde lá dos começos,
Deus resolveu acabar com toda a humanidade, só salvou 8 pessoas, Noé e seus filhos, a esposa, né? E todo o resto foi embora, foi perdida aquela, né? Então ele quer salvar muitos, né? Ele está louco para sentar no trono, né? E reinar conosco. Então nós temos que estar fazendo aquilo que ele nos manda fazer. Ide por todo mundo, fazer discípulos, né? O De Senhor todas as Jesus vai nações. reinar conosco aqui no milênio, 1000 anos, né? Vai ser, bom, isso é uma outra história. Sim, Mas ele está realmente preparando, né? E a gente percebe por todo o sistema que a coisa está bem bem próximo. próxima. Né? Bem, vamos entrar então no versículo Eu 22. queria só que você comentasse Fale. se sujeitando-vos uns aos Os outros. outros. Importante. Porque para mim, sujeitar, quando a gente fala na forma geral, sujeitar é você ser submisso às outras pessoas. Ou Exatamente. Você, mas queria que você É abrir mão comentasse isso. do ego. Eu vou te dos mostrar uma seus- passagem lá em Filipenses, mas sujeitar-vos uns aos outros seria algo, uma mutualidade, abrir mão do seu ego, Sim, considerar o outro superior a você mesmo. sim. Isso é possível se você estiver cheio de espírito, Sim. porque o meu ego quer disputar com o seu, Sim. quer disputar com o dela. Sim. Então, quando eu estou cheio do espírito, aí Abre mão. eu vou abrir mão das minhas, por exemplo, a pessoa que é egoísta e soberba, só ele tem razão. Não importa, a minha palavra é a última. Só que quando você está cheio de Deus, você percebe que isso é uma falácia, é mentira. Nem tudo que eu falo é correto. Né? Eu posso falar uma palavra que não é correta e alguém retrucar e eu vou bater até o fim para provar que eu estou certo. Então, isso é o inverso do sujeitai-vos uns aos outros. E essa sujeição é quando eu aprendo a ouvir a minha esposa. E minha esposa aprende a me ouvir. E mesmo quando eu falo algo que ela não aceita, ok? Ela vai conversar comigo tentando mostrar que aquilo que ela está falando tem base. Se eu não estou com o ego na frente, eu vou analisar o que ela falou e vou realmente me sujeitar. Não, realmente você está certo. Abre Filipenses. Em Filipenses nós temos a passagem que Isso fala é um pouco importante sobre isso. por exemplo, vamos dizer que um casal, tá? Uma hipotética aqui. Um sempre se sujeita ao outro. Mas assim, o que eu quero dizer assim, vamos dizer Não é que uma Não, vamos dizer assim mutualidade. que a mulher, vamos dizer assim, ela é dominante, vamos dizer assim. Aí ela sempre quer impor a Que tá vontade errado. dela e ela nunca se sujeita. Vamos dizer que o casal é cristão, né? Nunca se sujeita. Tá errado. E o marido, por ser um cara mais legal, mais espiritual, acaba se sujeitando a essa mulher. Essa Tá mulher, errado. Só que ela vai dominar, e ao contrário também. O homem também vai querer impor e o outro vai se sujeitar. Só que a palavra de Como, Deus, como resolver uma eu vou situação mostrar, complexa dessa? vou mostrar. Porque a palavra fala, sujeitai-vos uns aos outros no, No temor, de Cristo. Deus. É. O Cristo é o parâmetro. A palavra de Deus é o parâmetro. Como é que Jesus se Então, sujeitou ao Pai? eu sou, vou dizer assim, o cabeça do casal, mas muitas vezes a esposa quer ser o pescoço, né? Eu vou... Então é óbvio que esse não é cabeça coisa nenhuma. Agora, nós vamos explicar agora algumas coisas, mas antes disso, abre, por favor, em Filipenses, que você vai ter uma ideia de como é que nós temos que olhar o outro, tá bem? Pega lá, Filipenses 2. Aqui no aplicativo é ruim. Deixa minha mãe ver. Tá. Graça, leia, por favor, 2, 1 em diante. Se há, pois, alguma exortação, Exortação é encorajamento. encorajamento. As pessoas confundem exortar com admoestar. Admoestar, puxar a orelha. Exortar, encorajar. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos,
e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Então, isso aqui é exatamente, de uma forma detalhada, o que está escrito: sujeitai-vos uns aos outros. A receita está aí, Então, entendeu? a gente entende Se que há, a tá sempre vaidade, falando, se há. a vaidade, o egoísmo e o orgulho Uhum. são três coisas que são contrárias a essa postura, que depois ele vai mostrar Jesus como Não, exemplo. mas esse exemplo que eu dei só é resolvido se esse casal vai até um conselheiro e se o conselheiro mostra ou para o marido ou para a mulher essa verdade. Isso eles, se um dos dois ou os dois estão em pecado. E eles aceitam isso e começam, porque não tem solução. Se um sempre se submete por causa de Deus e o outro sempre quer mandar por causa Tá do E o errado. outro está em pecado. então Tá errado. o conselheiro vai ter que mostrar para Sim. eles que Sim. os dois têm que O ter certo- esse amor. O certo é o cabeça do casal ensinar a esposa. Sim, Eu trabalho com a Graça há anos, estudando a palavra de Deus. sim, Muitas vezes a Graça tem posições contrárias à minha. Mas, se aquela posição contrária dela não é algo antibíblico, eu posso, por amor, aceitar o que ela está falando e depois mostrar para ela que ela não é bem assim. E aí ela, se ela estiver cheia de Deus, vai dizer: Raul, realmente você está certo. Ou o inverso. sim, Eu vou falar alguma coisa para ela, ela pode até se submeter por amor. Agora, se o que eu falar ou ela falar for contrário à palavra, aí não. é, Aí eu tenho que dizer: não, pode parar. é, Isso que você está falando, isso que você está fazendo, não é bíblico, não é de acordo com a palavra de Deus. Se eu sou o cabeça e não consigo, aí vamos para um conselheiro. sim, Normalmente, a mulher, ela é mais sensível Sim. e ela tem mais facilidade em procurar um conselheiro do que o homem. Sim. O homem sempre acha que, não, eu sempre estou certo. E é quando ele Sim. precisa realmente de alguém sim, para aconselhar. Então, nós temos procurado sempre aconselhar o casal e separamos. Eu trabalho com o homem e a Graça trabalha com a mulher. sim. Uma coisa muito importante que aconteceu conosco, né? Lembra aquela vez que você foi, mais o Paulão, conhecer aquele senhor que ia ser sócio da empresa? Uhum. E eu nunca tinha visto aquele homem. Mas ele se apresentou tão bem, ele era um engenheiro, né, todo vestido a caráter, tudo. E quando eu vi aquele homem, me deu uma coisa ruim. Lembra, no carro eu falei: Raul Uhum. e Paulo, não faça faça sociedade. E sociedade. nós E aí eles fizemos, falaram para mim: nós não, olhava- ele é um cristão, ele tem um filho que é missionário. Aí eu fiquei: ai meu Deus, né? Será que eu que estou? Acontece que Mas a eu mulher, nunca tinha visto aquele homem ele é na minha vida. auxiliadora idônea. É, Quando ela é cheia do Espírito, sim, ela é uma excelente auxiliadora idônea. E ela vê coisas que o homem não vê. sim. Ela vê e enxerga longe. Mas uma coisa muito legal que aconteceu, que eu acho, assim, da minha parte, tá? Não estou me vangloriando, não, mas assim, eu nunca joguei na tua cara. Depois, tudo que ele fez, todo o mal que ele fez para todo mundo, no final, né? Eu nunca falei, tá vendo? Eu falei para você, tá vendo? Mas aquilo ali, eu creio que foi Deus que me Não foi, avisou. Deus? Sim. Porque nós somos casados, então vamos viver juntos. E a gente perdeu tudo e ele levou tudo embora, sem problema algum. Entendeu? Então, eu avisei. Agora, vocês dois não aceitaram. É por isso que Eu não tenho que ficar jogando na tua a partir cara. daquele evento, nunca mais eu deixei de ouvir a minha esposa. A gente ora junto, né? Então, o homem toma a decisão
mas ele deve consultar a esposa com respeito a isso. Bom, mas vamos entrar aqui, senão o pessoal me bate. Bem, o versículo 22 diz: as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. O que acontece? Vamos lá para Gênesis, por favor. Gênesis. O que acontece é que quando Deus trouxe Eva para o homem, Eva era exatamente como o próprio marido, estava sem pecado, e ela era uma auxiliadora idônea eficaz. Mas depois que ela, por incredulidade na palavra de Deus, desobedeceu e morreu, ou seja, morreu espiritualmente, começou a ficar doente na alma e começou a se degenerar no corpo. Aí, o que acontece a partir do capítulo 3 é que Deus, que veio confrontar o cabeça, ok? Sim. Então, alguma coisa na minha casa que está sendo feito errado, se eu estou permitindo ela ser o cabeça, abrir mão daquilo que realmente é minha responsabilidade, e ela não está sendo auxiliadora idônea, Deus vai me chamar, vai me confrontar, ok? Se porventura eu estou sendo cabeça ou tentando ser, fazendo o meu melhor, e ela não está, Deus vai tratar com ela, disciplinando ela. Mas eu sou o primeiro a ser procurado por Deus. Raul, o que você está fazendo? Não está vendo que você está errando nisso, como família? E eu tenho que me arrepender e falar, ó, Graça, nós estamos caminhando dessa forma e está errado. Tá. Então, a partir da queda, houve uma mudança. A mulher, a partir da queda, não é mais sujeita ao marido. De jeito nenhum. Olha só, em versículo 16, 3,16 diz: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos de tua gravidez. Inicialmente, possivelmente era um pequeno sinalzinho, agora não. Agora vai ser dolorido, né? Em meio de dores darás à luz filhos. Olha agora. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Essa expressão é uma expressão muito forte. Então a mulher, a partir daí, ela não está mais na posição espiritual de auxiliadora idônea. E nem o marido, de um marido protetor, Amar a esposa. Que dá segurança, não. É alguém. Daí essas Opressor, atrocidades que a gente está vendo no mundo, de ex-maridos matarem as Opressores, esposas, né? esposa Maridos não traindo o marido, né? Todo esse lixo que nós estamos vendo é por causa dessa mudança de posição. A mulher se torna feminista, o marido aos poucos ele começa a se acovardar e deixar de ser cabeça dentro da casa, e os filhos então perdem o referencial. Muito bem. Então, Mas eu tenho uma pergunta. deixa eu só terminar. Então, essa posição de auxiliadora idônea só volta quando a mulher aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando ela se torna filha de Deus, santuário do Espírito Santo, ela volta à posição de esposa, e se ela, e só se ela for realmente cheia do Espírito Santo, é que ela vai ser sujeita ao marido. E o marido, com respeito a ela, vai mudar também. Fala. Por exemplo, outra situação. Vou dizer que, porque assim, a gente está vendo principalmente uma geração que, principalmente os homens, eles estão muito imaturos. Quer ficar jogando o jogo, não quer cuidar da casa, muitas vezes trabalha, mas compra jogo super caro e não quer... Assim, as decisões desse cara são basicamente decisões totalmente infantis. E isso né? é uma pessoa sem Jesus
Não, às vezes ele pode até ser convertido, mas Não, se for imaturo. convertido, é imaturo. Imaturo. Extremamente, tipo, protegido pela mãe a vida inteira, e aí se casou, vive como um menino, um filho que a mulher cuida, vamos dizer assim. Isso tem de monte. A mulher vira a mãe. Exatamente. Então o que acontece? Quando a mulher ela vê um cara desse, ela não respeita, acaba não Com respeitando. certeza. E aí, depois de não respeitar, vê o cara como um filho e aí acaba dispensando o cara. Nesse caso, por exemplo, o cara teria que passar um processo de amadurecimento muito grande para ele chegar no nível do que a gente está falando aqui, dele ser o cabeça. Concorda? Hum. Como vocês lidam com isso? Porque seriam anos porque o cara ele viveu a vida inteira como menino, casou como menino, vive como menino e aí vem a mulher e a palavra de Deus fala que a mulher tem que se sujeitar ao homem, só que todas as decisões dele são totalmente erradas, são totalmente... como que ela vai se sujeitar a um cara desse? Isso aqui que eu estou falando para vocês Ah, não vale para incrédulo. O incrédulo, ele se torna maduro, entre aspas, no sentido de negócio, mas ele é um cara que você vai ver ele aprontando todas. Outros não, alguns até que têm um certo caráter, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, é uma pessoa muitas vezes difícil, não é? E a mulher, não, principalmente nos dias de hoje, pelas influências feministas, não querem ser sujeitos ao marido. Porque a sujeição que se ouve é como se fosse assim. O marido vai pisar em cima da esposa. Não é isso que a palavra sujeição nos fala. É estar ao lado. É uma auxiliadora idônea. Uma submissão, uma missão diferente. Ele como cabeça, com relacionamento direto com Deus, e sendo o instrutor da esposa. E a esposa enxergando nele, nós vamos ver isso, uma figura cada vez mais próxima de Jesus. Sim. Então, é como Jesus falou, a Graça falou, uma mulher que vê o marido firme, não é o marido banana que a gente está vendo nos dias de hoje. O marido banana está gerando filhos banana. Né? As mulheres estão gerando mulheres também duras, intolerantes, independentes, que não tem nada a ver com aquilo que realmente ela foi feita. A mulher, ela não foi feita para ser pisoteada, e muito menos para ser o cabeça. O homem, ele tem a missão de estar protegendo a mulher, guardando a mulher, suprindo financeiramente. Ele tem um papel que está bem claro na palavra de Deus. E a esposa, se vocês querem um exemplo bem claro, é só ler Provérbios 31. Tá? A gente pode ler na próxima semana, se não tiver entrevista, a gente pode ver. Me lembra. Então, vamos ler para dar prosseguimento. você não falou nesse tipo de caso, o que vocês fazem? Aqui, Filho, primeira coisa, se a pessoa não é convertida, levar a Cristo. Se é convertido, mostrar para ele onde é que ele está errado sim. e as consequências disso. Tanto para o homem quanto para a mulher. Se você chegar para mim e dizer assim, o que acontece quando essa pessoa que você está aconselhando não aceita? Eu tenho um caso, tá? Esposa morre. E a que entrou, ela já pega o marido com um filho grande. E uma filha, mas não sei o filho. Está morando lá com ele. Essa mãe é alguém autoritário. Ok? E o marido é um marido banana. Então, ele é que se submete a ela. O filho não quer saber nada, não quer fazer nada. O dia inteiro jogando, dorme 3, 4 horas da manhã, não deixa ninguém dormir. E começa a haver uma briga entre o marido e a mulher por causa desse cara, que não quer se submeter a nada. Vive às custas do pai. Ele tem um filho.
esse novo casal. Agora, essa mulher tem um filho pequenininho e que começa a criar esse filho Da mesma da maneira. mesma maneira que o outro, que ela reclama do marido. Deixa o filhinho fazer o que é filho dela, né? Ele vai comer a hora que O ele filhinho quer. grande ele vai não, o dormir filho a hora grande ela ele quer que o marido corrija. Mas o filhinho pequeno, ela deixa o filho. Quem é que eu comecei a trabalhar, que eu precisava? Aquele que se dizia cristão. Comecei a trabalhar com ele. Mostrei e ele concordava comigo. Olha, você tem que começar a realmente ser o cabeça do casal. De verdade. A começar, você se posicionando biblicamente diante do lar, em várias áreas. E comecei a mostrar para ele quais eram as áreas que ele estava débil, entre elas a parte financeira. Por exemplo, é sua responsabilidade orientar esse teu filho maior. Estabelecer parâmetros. Ó, você vai jogar até esse horário. Eu quero que você arranje emprego. A partir desse horário, se você continuar, eu vou desligar a internet. Passei por ele uma série de passos que ele tinha que fazer Ele não fez. com a mãe e com ele. O que aconteceu? Não fez. Se acovardou e não fez. E parou de fazer aconselhamento. Outros que eu fiz, deu mudança geral. Sim. Tanto dele quanto da mulher. A Graça fazendo o aconselhamento. Pastor, Sim. Oi? desculpa interromper. A gente fez isso com o Kaique, que ele estava comendo muito doce, né? Uhum. A gente estipulei que seria no quarto e no domingo comer doce. Uhum. E tá sendo perfeito. Legal. É isso aí. É. Tem que haver consenso nas tomadas de decisões. Inclusive, pastor, a minha esposa, por ser uma ótima auxiliadora, Sim. ela sempre enxerga a minha mudança. Sim, E me fala, a mudança depois que eu me tornei um grande homem de Deus. Oi. Uhum. Porque ela observa essas coisas, Ou né? seja, você começa a aplicar na sua vida, naquilo que você está aprendendo. Sim. Isso é ótimo. Então, Marco, você não tem uma receita de bolo que a pessoa faz a receita, dá para o pessoal comer e há mudanças. Não, porque a coisa é individual. Então, das pessoas que eu faço aconselhamento e graça, eu tive um caso, por exemplo, que eu parei com o marido, que se dizia pastor. Parei, que o sujeito até envolvido com a Umbanda estava. Essa pessoa realmente não tinha nada a ver com Deus, enganando todo mundo como se fosse pastor. Não tinha nada de pastor. Inclusive, quando eu fazia o aconselhamento com ele estava todo relaxado, vinha, sabe? Ficava Vinha de deitado. qualquer jeito. Bom, É. a esposa não. A esposa realmente, aquilo que eu falava, ela pegava. E aí, Deus começou a trabalhar com essa mulher, através da graça, e hoje ela está uma bala, ela está uma bênção. Uma vez. Então, você não tem uma receita que vai mudar os dois. Não, você apresenta Depende o da que a pessoa palavra também. fala. É. E a pessoa que vai tomar a decisão. Sim. Se ela não tomar a decisão correta, Não tem milagre. não tem milagre que É faça. porque eu posso falar uma coisa, aqui em Efésios, ele fala assim no 20, ele fala assim, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, Cristo, para nós, ele é o nosso modelo, que nem você leu lá em Filipenses 2, 5 em diante. Uhum. Ele fala, aqui tem a receita, porque sempre tem uma receitinha para nós, né? Eu achei muito interessante, aqui fala assim, no 2:2, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, está falando, né, para casal, e sejais unidos de alma, Porque nós somos feitos um só. tá? Tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, soberba, mas por humildade, considerando cada um
os outros superiores a si mesmo. Não tenha nada em vista o que é propriamente seu, senão também de qual é dos outros. Então, Senão também cada qual o que é o que é dos outros. Então, assim, Cristo é o nosso modelo. Ele foi obediente até a morte. Ele agiu através do Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, você tem condições. Aqui está a receita para o casal. Entendeu? Não só para o casal, mas para a sua vida inteira, porque você vai ser aluno, você vai ser uma pessoa que trabalha. Então, assim, não tenha, que nem fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aqui no Filipenses 2:2, aqui ele está exortando, né? Ele está encorajando essas pessoas. Esse aqui é o padrão de vida cristã. Aí é a humildade de Cristo. Então, Jesus era Deus. Ele não precisava ter passado tudo que ele passou, mas ele passou por quê? Por amor de nós. E no poder de quem? Do Espírito Santo, porque ele era Deus, mas ele se esvaziou, né, de toda a sua glória, o seu poder, e foi obediente. É que como homem, ele era dirigido pelo próprio Espírito Santo. E ele foi até a cruz. Ok, deixa eu continuar aqui, senão eu quero terminar pelo menos a mulher hoje. Tá bom. Então as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Como ao Senhor. Como é que eu sou submisso a Deus? Por amor. Não é na marra. Exatamente. Não é irada. Eu tenho esse Deus. Uhum. Não, eu faço isso por gratidão, Sim. por amor. Por quê? O marido é o cabeça da mulher. Isso é importantíssimo a mulher entender. Sim, é muito importante. Isso não sou eu, pastor Raul Nogueira, que está falando. Aqui a palavra diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. E isso é um peso muito grande para o homem. A mulher pensa que a vida do homem é fácil. Não é. Ele é o supridor, ele é cumpridor da relação entre, né, pais e filhos. Então, assim, ele tem que amar muito a esposa. Então, mas ainda não né? vou chegar no marido, não. Pera aí, estou na mulher ainda. Tá não bom. avança. Eu estou avançando. Não, porque o marido é o cabeça da mulher, por isso que ela tem que se sujeitar. Sim. Como também Cristo é o cabeça da igreja, Sim, temos que sujeitar a ele. sendo este mesmo salvador do corpo. Sim. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, A cabeça. assim também, da mesma maneira, O marido. nas mulheres sejam em tudo Submissa. submissas aos seus maridos. Então, Sim. essa posição, ela só vai acontecer de verdade somente se a mulher estiver cheia de Deus. Sim. Aí vem a pessoa e diz assim, bom, a mulher é cheia de Deus, ela é realmente submissa, e o marido nem crente é. Bom, aí já tem um problema, que eu sempre falo. Se essa mulher, ela já era crente, e casou com o incrédulo, ela Baixou desobedeceu, e baixou porque não há comunhão entre luz e trevas, e baixou o padrão. Então, o que ela está tendo dentro da vida dela é uma consequência de um ato errado que ela teve, contrário Sim. aos preceitos bíblicos. Muito bem. Não há comunhão entre luz e trevas. Precisaria de muita misericórdia para que esse marido se convertesse. Isso acontece, mas precisaria de muita. Por quê? Porque não existe promessa que, diante de uma desobediência desse tipo, venha o marido se converter, ou o inverso. Sim. Tá. Agora, eu e você não éramos cristãos. Eu me converti. Não foi, então, por desobediência que eu estava com você. Sim. Então, Deus, por misericórdia, trouxe você também. Sim. Então, quase sempre acontece isso. Há exceções? Há exceções. Tem pessoas que se convertem, seja marido, seja mulher, e o outro nunca se converte. Mas não foi por desobediência. Sim. E se essa mulher estiver cheia de Deus, ela vai conseguir enfrentar essa situação. E muitas vezes por anos.
Deus sabe exatamente o que você está passando, o que eu estou passando. Agora, quando você vai lá para 1 Coríntios 7, você vai perceber que muitas vezes há uma separação entre crente e crente. E aí a palavra diz, não se case. Pastor, e no caso, a minha esposa já era crente, né? Eu me converti depois que eu conheci ela, Uhum. né? Uhum. E foi, né, e no caso entre que... Então, vocês dois se casaram, Mas- ela é crente e você não. Mas ela não sabia, Não, né, irmã? casei crente os dois. Ah, então não. Casado. Então não. Então tudo Casado. bem. Quando se conheceu, Não só... não importa. Sim. Se você é crente e ela é crente, sem problemas. O duro é quando a pessoa é não crente se e casa. o outro não. E sabe que o Ah. outro E é ela é incrédulo. crente, ela sabe que aquilo está errado. É, Ah, entendi. Então isso tem que ser trabalhado. Bem, isso. No casamento. é. Sim. Então aqui essa primeira parte que eu vou encerrar agora, fala da mulher ser submissa se ela estiver cheia do Espírito, porque ela volta à posição de auxiliadora e ela vai estar se sujeitando, e a palavra de Deus é muito clara, sujeitando bem claro, olha só, como porém a igreja está sujeita a Cristo, ou seja, por amor, Sim. da mesma forma, assim também, Da mesma as maneira. mulheres sejam em tudo Por amor, submissas submissa a ao seus seu maridos. marido. É fácil para a mulher ser submissa? Não é. É fácil se o marido for tratá-la com amor, né? Mas Como Cristo mesmo assim, nos tratou. mesmo assim, a mulher, se ela não estiver realmente cheia de Deus, por ela ter uma natureza decaída, Sim. e ela vem lá de uma queda, lá de trás, a mulher tem dificuldades de ser submissa ao marido. E aí é que dá um problema, porque há uma inversão de valores dentro do lar e os filhos vão perder a referência. Sim. Então, mulher tem que ser submissa no Senhor. No Senhor. Então, assim, eu acho assim, que depois que a mulher se tornou insubmissa, né? Ela perdeu muito. Perdeu tudo. Porque hoje ela tem que fazer tudo. Ela tem que cuidar do lar, cuidar dos filhos, trabalhar fora, né? Então, assim, ficou muito pesado. Então, o que as mulheres hoje estão fazendo? Terceirizando os filhos, né? Então, a escola que tem que cuidar dos filhos e da educação. Não é assim, né? Então, é muita responsabilidade. A mulher, quando vai se casar, ela tem que pensar, ela e o marido, né? Então, o casal tem que estar bem. Tem a receita lá em Filipenses 2, 2 em diante, e o finalzinho de Efésios 5, né? Sujeitai-vos como Eu vou Cristo depois sujeitou a igreja. trabalhar na próxima semana. Eu vou terminar o marido e vou estudar uma partezinha de Pedro, Ah, muito bom. tá? Que lá ali realmente Sim. é uma receita de bolo para relacionar. Sim, Tá bom? também. Agora, a questão toda é essa. Eu e você somos conselheiros. E as pessoas vêm a você. Muitas pessoas vêm querendo ouvir algo que reforce o que ele está fazendo. Já chegou uma vez um que hoje é pastor, lá em casa, já se separando da esposa. E eu comecei a levantar o que estava acontecendo, fui vendo as raízes, eu falei, querido, o problema aqui não é só a mulher não, filho. O problema é você. Porque tudo que você me falou, tudo que você faz, não tem base bíblica nenhuma. Ele se arrependeu, entendeu perfeitamente, voltou com a esposa e hoje vive normal, fazendo aquilo que ele deve fazer. Como eu vi mulheres, mesma coisa, se quebrantando e realmente se tornando submissas. Então, nesses 45 anos que a gente faz aconselhamento, eu tenho visto muitas pessoas se recuperando, Sim. mas muita. E vi algumas que continuaram no desastre. E o resultado sempre foi um problema. Bem, o que nós tínhamos para hoje seria isso. Nós gostaríamos realmente que se eventualmente você ouviu e tem alguma pergunta,
pode entrar em contato, 11 999 11 5272, o WhatsApp, e nós teríamos o prazer de falar com você, tá bom? Graça, palavras finais? Não, é só isso, né? Que a mulher, aquilo que eu falei, a mulher perdeu muito, né? Então, hoje ela não tem tempo para nada, né? Então, ela fica estressada, sendo que Deus deu para o homem essa autoridade, né? De ser o cabeça, de ser o provedor. Então, a mulher perdeu muito com isso, porque ela se desgasta. Então, fica aquele fio de violino, né? Qualquer coisa que toca. Então, Eu quero apenas colocar um adendo que realmente houve mudanças na história do homem e da mulher e da própria sociedade que acabou levando a mulher a ter que trabalhar. sim, Mas eu conheço esposas que têm um trabalho fora e cuida do lar e o marido ajuda a esposa, sim, né? tem. E vivem bem. Então, a situação mudou, mas quando você aplica a palavra de Deus, então sempre o resultado vai É ser bem bom. melhor. Marcos? Então, eu achei assim que se a pessoa já tem, já vem trabalhando o ego dela no sentido de se sujeitar ao outro, quando ela casar, ela já vai estar com isso muito bem trabalhado. Sim, E aí os dois já vão estar bem. O que acontece é que muitas vezes a pessoa leva uma vida espiritual já não muito boa, com o ego aflorado, mesmo sendo cristão, que aí entra no casamento e tem esses embates. Sim. sim, Então, o que eu vejo, o resumo assim, do que a gente falou, é a questão do ego e a questão da maturidade, seja do homem ou da mulher, Sim. na questão do casamento. E aí o conselheiro vai fazer o papel de colocar as bases para que sim. esse casamento possa ser restaurado. Perfeito. Amém. Inclusive, Marcos, Isso mesmo. a minha experiência nesse campo, né, é que Deus não fez pessoas iguais diante de uma resposta bíblica. Cada um de nós temos a responsabilidade de tomar a decisão correta ou não, Sim, de desconstruir o errado e colocar o certo, ou continuar entrando no erro. Então, nosso papel como conselheiro é mostrar as consequências. Mas quem tem que tomar as decisões sempre é o casal, sim, individualmente, os dois, mas não tem como você obrigar aquelas duas pessoas que você está enxergando aonde está o erro e falar, é assim que você tem que fazer isso. Nem Deus faz isso. É uma decisão pessoal. sim. Amém? Muito bem, vamos orar, agradecendo a Deus. E quinta-feira que vem nós vamos estar juntos, 10 horas, tá bem? E passe isso para os seus amigos na sua rede, tá bem? Assim que nós terminarmos já vai estar no YouTube, depois vou passar para o Face, e que vocês possam realmente orar por nós. E se você tem perguntas, entre em contato, manda a sua pergunta, tá bem? Que Deus abençoe, e eu quero encerrar orando. Pai, nós louvamos teu nome, agradecemos a ti por esse tempo, que tudo aquilo que deixei de falar, a gente possa completar na próxima reunião, e que o Senhor Deus esteja tratando de muitos casais, e que muitas pessoas possam ter entendido, Senhor, que a mulher não é um capacho do marido, como nós vamos ver depois qual é a posição do marido com respeito a isso. Entregamos, Deus, a vida de todos aqueles que estão nos assistindo nas tuas mãos. Te agradecemos por esse tempo aqui tão precioso, pela vida do Caio, e que o Senhor possa estar abençoando aqueles que vão entrar depois no YouTube, vão entrar depois, não mais ao vivo. Nós entregamos esse tempo a teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe e volte. Estamos aqui, quinta-feira que vem. Quinta? Não é quarta mais, hein? Quinta. Hoje foi uma exceção, tá bom? Quinta-feira, 10 horas.